Olá, meu amigo, olá, minha amiga. 8h08, sexta-feira, sim, 14 de agosto. Estamos aqui com a live Arremate Legal pro Instagram. E você que está me vendo depois no YouTube ou no Spotify, Arremate Legal. Obrigado por estar por aqui. E olha só, hoje, sexta-feira, hoje tem congresso. Não, é um congresso lá na seccional da OAB, da Comissão de Leilões Judiciais e Extrajudiciais. Estarei lá também hoje à tarde tem congresso, sim, sexta-feira à tarde, a partir das 2 horas lá na seccional. E ó, foi um evento tão concorrido que os ingressos acabaram assim de um dia para o outro. Cara, ainda bem que eu consegui garantir o meu, né? Estive aqui ausente esses últimos dias porque não estive muito bem, tive algumas crises de enxaqueca aí que me deixaram um pouco fora do ar, por isso que vocês devem ter percebido minha ausência por aqui. E vamos lá, vamos falar sobre leilões de imóveis, vamos falar sobre oportunidades. E olha, estamos na reta final do ano, né? Segundo semestre, agosto, 14 de agosto já. Daqui a pouquinho já o ano acabou. E aí você vai falar assim: ah, mas espera aí, o ano acabou, já não dá para fazer mais nada, tem eleições, isso, aquilo. Sabia que muita gente fica ressabiado quando se fala em eleições, principalmente presidenciais, com relação à mudança de governo ou não, continuidade ou não, e que isso afeta a economia. Realmente, nós temos a economia, ela tem percepções de acordo com a política também. Só que o que você tem que perceber é que nos últimos anos, e aí quando eu falo nos últimos anos, você volta para o quê? 20 anos atrás para frente, né? Com mudanças de governo ou não, o mercado imobiliário ele fica numa crescente. Então, ele tem realmente algumas oscilações de políticas públicas, por exemplo, de taxa de juros, que isso influencia muito. Nós vimos, semana passada, nós tivemos uma alteração, mais uma vez, da taxa básica de juros, a Selic caiu para 14%, o que isso é positivo para o mercado imobiliário em geral, porque afeta os patamares de financiamento, né, os juros, né, do financiamento imobiliário. Então, é claro que você tem a política que interfere na economia, sim. Só que quando você pensa no mercado imobiliário, nós temos um pensamento diferenciado. Por quê? O mercado imobiliário, ele tem características próprias que vão fazer com que você tenha eh, uma maior ou uma menor rentabilidade dentro do investimento que é o imóvel. E o que que nós temos quando se pensa no mercado imobiliário? Então, né, até segunda-feira eu trouxe notícias aqui que, a evolução do as pessoas estão buscando mais os imóveis usados do que os novos. E apesar de termos lançamentos aí, muitos lançamentos, aliás, vindo para o escritório hoje, eu vi, nossa, até lugares que eu não tinha percebido que tinham lançamentos de imóveis, de edifícios que estão, em construção, estão, né. Então, é claro que o mercado imobiliário ele sempre vai ser contínuo, o déficit, de moradia é muito grande. Nós temos em São Paulo, claro que cada localidade tem a sua peculiaridade, né. Eventualmente, até vocês podem me falar se vocês são de São Paulo ou não, porque, eh, a realidade de São Paulo é diferente da onde eu moro em Atibaia, que é diferente de onde eu faço muito leilão, que é no litoral. Litoral norte tem uma perspectiva diferente do litoral sul de São Paulo. Interior, dependendo da cidade, tem outras perspectivas. Então, claro que cada cenário imobiliário gera uma análise a ser promovida, gera uma repercussão. Só que quando a gente pensa em mercado imobiliário,
Então, nós temos, se você pegar, por exemplo, a tabela do índice Fipzap, não sei se vocês já conhecem esse índice, índice Fipzap. É um índice que trabalha com a evolução, dos valores de imóveis no mercado. E há uma crescente constante, né, ao longo dos últimos anos com relação à valorização dos imóveis. E isso é sentido, por exemplo, nos aluguéis, né? Os aluguéis estão tendo uma grande roupagem. Então, quando você pensa que o imóvel, ele é sempre um investimento seguro. Por quê? Porque é um bem de raiz, está lá, é uma situação que a tendência é sempre se valorizar, porque todo mundo precisa de um imóvel para morar, para eventualmente passear, para eventualmente trabalhar, funcionar uma empresa, uma locação imobiliária, né? Então, você tem no mercado imobiliário uma solidez muito grande, que vai se propagar ou que se propaga no tempo. Então, quando você pensa no investimento de imóveis, e aí diretamente no investimento relacionado a leilões de imóveis, você consegue otimizar o investimento no mercado imobiliário. E por que otimizar? Porque a análise bem feita e, meu, tem que ter análise bem feita. Se você busca uma oportunidade de leilão, você ou seu cliente, e aí você fala assim: "Ah, eu quero então investir num leilão de imóvel", tá. E ó, eu tenho imóveis em leilão desde R$ 100.000 até R$ 5.000.000 hoje no site. Então, existe para todos os bolsos. Aliás, tem uma vaga de garagem por R$ 20.000, R$ 18.000, se eu não me engano, né. "Ah, mas uma vaga de garagem", pode ser que tenha o seu mercado imobiliário, o seu mercado de investimento. Esse é o fator importante. Quando você começa a conhecer o mercado imobiliário, você começa a olhar para a oportunidade de leilão de uma forma diferente. Porque você não pode olhar pura e simplesmente, ah, foi avaliado por 300, está por 150, 50% de desconto. Não é só isso. Esse é um atrativo, esse é um chamariz, essa é uma vista parcial da oportunidade. Talvez seja, talvez não, é a primeira, o primeiro tilintar, é o que primeiro te faz perceber a oportunidade? É, é o que faz perceber. Então, quando eu, leiloeiro público, anuncio um imóvel de 500.000 por 250, de 600 por 300, é claro que aqui eu estou demonstrando o seguinte: ó, presta atenção, ó, presta atenção. Agora, esse é o fator único? Não. Pelo contrário, este é o fator que vai fazer com que você tenha uma uma percepção de que: "Opa, então deixa eu ir um pouco mais além nessa análise. Deixa eu ir um pouco mais além nessa análise". Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa ontem mandou um WhatsApp e aí falou com a minha equipe, e aí depois acabou falando comigo. E o que que ele queria? Ele tem uma oportunidade. Eu tô com uma oportunidade em Ubatuba, um apartamento muito interessante em Ubatuba, né, na Praia Grande em Ubatuba, ó, uma localização muito interessante, um valor agregado muito valoroso, né. Deixa eu pegar aqui qual é, opa, cadê? Eu quero pegar valores, vamos pegar valores no meu site lá, alexandrides.leilão.br. Meu, tô com muitas oportunidades, muitas. Cadê? Ó, não é no City América, Guarujá não é. Ó, box de garagem por R$ 18.000.
não é esse, não é esse, não é esse. Aqui, Praia de Pernambuco, não, não é na Praia de Pernambuco. Angra dos Reis, tem imóvel em Angra dos Reis. Não, também não é, também não é. Opa, apartamento, um terreno em Sumaré, Caraguá. Não, não é imóvel na Zona Leste. Aqui, não, não é. Praia Vermelha, é Guarulhos. Não, cara, aqui achei, achei. Olha só que interessante. 308 mil de lance inicial na primeira praça, que acaba dia 4 de setembro. E na segunda praça, 185 mil. Um apartamento na Praia Grande, em Ubatuba. Tá? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Wender, Luciana. Bom dia, Clara. Bom dia, Diane. Bom dia, Elo Somp. Bom dia, obrigado. Daqui a pouquinho, Cíntia, nós vamos nos encontrar. Sim, daqui a pouquinho. Você já está em São Paulo? Vai vir para São Paulo? Venha. Qualquer coisa, ó, eu acho que eu vou estar no centro antes até. Não sei se você chegar antes, a gente pode até almoçar juntos, hein? Me dá um toque aí. Ó, o que que eu tô falando aqui? O primeiro chamariz de um leilão é realmente o decréscimo que está anunciado pelo leiloeiro, claro, 308 mil, aqui ó, um apartamento deixa eu pegar aqui os detalhes, ó, apartamento de 308 por 185. Ele tem 51 metros quadrados de área privativa, tá? Esse imóvel então assim, ó, esse é o primeiro tilintar, esse é o primeiro agregador, é aquela situação de trocou o olhar e aí sim vai ter uma percepção de, opa, então será que vale a pena? E justamente esse imóvel, uma pessoa me entrou em contato aqui ontem, né, e queria falar sobre ele e tal, e uma das perguntas que ele fez foi, pô, mas e esses débitos aí, né? Porque, ó, vou pegar aqui os débitos do imóvel. Nossa, esse daqui é, tem trabalho aqui do leiloeiro, porque é importante, tá? Ó, ele foi aqui 308 mil para julho de 2026, tal, pá, 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 o edital. Meu, aí você teve o interesse, ou o teu cliente teve o interesse pelo edital, pelo leilão, porque ele só vai ver o anúncio. Você, a princípio, vai ver o anúncio e vai mandar para o teu cliente. E aí ele vai falar assim: tenho interesse. Aí você vai falar: opa, peraí, agora é que são elas, né? Agora a gente vai buscar uma análise mais apurada. E aqui, por exemplo, se você pega esse edital de leilão, você vê que é um edital de leilão de uma ação que é do condomínio em face de uma pessoa, do Rômulo, que é o condômino. Ele está sendo executado, então, débitos condominiais. É um processo de 2005. Aí você fala, caraca, 2005, 2005, 2005, calma aí, vocês devem ter nascido em 2005. Não, também não exagera, né? Não exagera, mas o que que eu quero dizer aqui? Um processo de 2005, vocês têm que tomar um cuidado muito maior, porque o primeiro ponto de partida que vem pô, se o processo é de 2005, imagine os débitos sobre esse imóvel, os débitos gigantescos sobre esse imóvel, porque se a execução está vindo até hoje, 2026, 21 anos de processo para realizar o leilão, alguma coisa tem aí. Então, estamos diante de um cumprimento de sentença numa ação lá, rito sumário, cobrança condominial, tal. E aqui, no decorrer, primeiro que uma outra oportunidade, uma outra dica importante. Qual é o objeto do leilão? Aqui está aqui, imóvel, unidade condominial, designada apartamento 25, que é o que está descrito na matrícula do imóvel. Então, o objeto do leilão é o imóvel, tá? Na rua Andorinha do Mar. Andorinha do Mar. Ah, caiu meu malhete. Caiu meu malhete. Cadê meu malhete? Cadê? Como é que eu vou poder chegar aí vendido, né? Bom, e aí o que acontece? Deixa eu tirar o óculos aqui para ver mais detalhes, né? Diante desse. E aí, chegando na pergunta que ele fez, ele falou assim: pô, meu, mas e esses débitos? A pergunta foi: e esse. Não é advogado a pessoa. E esses débitos de condomínio, eu vou ser responsável? Essa é uma das principais perguntas quando se fala em leilão de apartamento.
Quando se faz um leilão de apartamento, você tem que tomar cuidado com débitos condominiais. E essa foi a pergunta que ele foi na lata. E aí, olha só, vamos lá. Só de IPTU, ó. IPTU, item 4 do edital. IPTU até 2026, somados de 1996 a 2026. Aí você vai falar assim: ah, deve ter débitos prescritos de IPTU. Não é aqui que se discute, tá? Ah, mas o IPTU, o arrematante responde? Tema 1134 do STJ. Ainda que no edital conste, o arrematante está fora, livre dos débitos de IPTU anteriores à arrematação, tá? Tema 1134 do STJ. Mas vamos lá. Aí vem então o item 4 fala em 148 mil de débito de IPTU. Aí você fala, bom, o imóvel de 308 por 185 já tem 148 mil de débito de IPTU. Quer dizer, já comeu tudo aqui. Lembrando que, por que que isso é importante? Com IPTU recebe sempre antes de condomínio. Débito tributário recebe antes do débito condominial. Então, é o raciocínio que você está fazendo aqui. Aí vem lá, parará, 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 pá, pá. Deixa eu ver aqui o débito do. Vocês estão. Prestem atenção. Item 12 do edital. Conforme folhas 504 e 513, foi apresentado pelo condomínio exequente em novembro de 2025, novembro de 2025, a planilha de débitos atualizada lá de novembro de 2025, débito de IPTU, 1.014.000 reais. 1 milhão de reais. Meu, agora, ó, pausa dramática, pausa dramática. Como que um processo de 2005 que vem agora para 2026, execução de condomínio de um apartamento que tem valor de lance inicial na primeira praça de 308 mil, 308 mil. Na segunda praça por 185 mil, 40% de desconto, 185 mil. Como que esse imóvel tem 1 milhão de débito de condomínio? Alguém errou. Alguém errou. Por isso que, olha só, quando nós temos a, quando nós temos a realidade do processo, e eu digo para vocês, por isso dia 18 de agosto, ó, tem o link aqui. Eu vou dar uma aula sobre a penhora do imóvel perfeita. Sim, eu vou falar dos 5 principais erros que o advogado ou advogada comete ao requerer a penhora. E você pode ter certeza que aqui tem muito erro, né? Demoras, isso, aquilo. Ó, o judiciário tem as suas mazelas? Tem, mas eu, como leiloeiro público, eu identifico que a maior demora na execução do cumprimento de sentença é proporcionada por advogadas, advogados que acabam não peticionando adequadamente, tá? Então, 1 milhão de reais. Ó, a Clara pergunta, em relação ao tema 1134, o arrematante não irá responsabilizar pelo débito de condomínio, mas a ação continua com o devedor originário correto? Ó, o tema 1134, Clara, ele fala sobre IPTU, porque ele fala da aplicação do artigo 130, parágrafo único do CTN. O 130, parágrafo único do CTN, ele fala na subrogação do débito tributário no produto da arrematação, tá? Ou seja, arrematante, o débito de IPTU está dentro do que você paga no preço da arrematação, que a gente chama de produto da arrematação, tá? O tema 1134 única e exclusivamente resolveu, e aí a aplicação com efeito, né, vinculante, porque é uma repercussão geral aqui, né, nesse tema 1134, é um tema repetitivo, então aplica de forma homogênea
nos leilões, claro, tem lá tem um fator de aplicação, né, o que não aplica, o que aplica, mas agora esses leilões já se aplicam todos. Lá é para IPTU, beleza? Quando você fala em condomínio, é aí que tem uma pegada, uma pegada. E aí você precisa analisar muito bem o edital de leilão e o processo. Edital e o processo, tá? Por quê? Porque é aí que vai definir se vale ou não a pena. Tá? Então, aproveitar. O Mário Oliveira, bom dia. A Ellen, bom dia. Sim, Cintia, você tá assustada, eu também tô. Ô, a Kanye West, direito de São Bernardo aqui presente, obrigado. Daiane Gunter, valeu, obrigado. O Wang, Ezequiel Wang. Os pães caseiros de fermentação longa lá, não sei o que tal. O Wang tá topzera nos pães, hein? Valeu, meu amigo. Ó, então, o que que acontece? Vamos pensar. Imóvel de 3, aí você tem 308 mil por 185. É interessante? É interessante. A localização é bacana e tal, é muito interessante. Agora, você vai falar assim, bom, então vale a pena. Tá. Só que para você responder que vale a pena, se você está prestando assessoria, Clara, você é advogada? Até me fala aí. Você, ao prestar assessoria em negócios imobiliários de leilão, você precisa ir além do anúncio. Por quê? Porque você precisa tomar as minúcias. Aliás, antes de se ofertar lance, o arrematante, a pessoa interessada em dar lance, ela vai se cadastrar no meu site, vai se habilitar para participar do leilão. Ao se habilitar para participar do leilão, a pessoa declara que leu e compreendeu o edital de leilão. Clara, você tem um ramo incrível aqui com leilões de imóveis, tá? Um ramo incrível. Aliás, ó, já falo para você, entra no link e faz a sua inscrição para a aula dia 18 de agosto, a penhora do imóvel perfeita. Eu vou lançar o curso e vai ter, Afe Maria, vai ser, ó, juro para vocês, não existe esse curso no Brasil. É o primeiro curso que vai falar sobre como requerer a penhora do imóvel. Como requerer a penhora do imóvel? Com modelo de petições, com checklist, com a visão minha de leiloeiro público, para o quê? Porque eu estou olhando o teu requerimento de penhora lá atrás, eu olho quando eu sou nomeado. E eu falo, caraca, moleque, que é isso? Eu fico triste. Eu fico triste com erros que são cometidos. Então eu quero que você peticione melhor. Caiu de novo o meu malhete aqui. Eu quero que você peticione melhor, eu quero que você tenha efetividade, porque isso mexe com seus honorários. De sucumbência e os contratuais também, porque eu sei que muitas vezes, ainda mais em execução condominial, muitas vezes se contrata com aqui o honorários ad êxitum. Quantos processos, me falem aí, quantos processos você tem no escritório que os honorários contratuais são ad êxitum, que você também depende da efetividade. Se você não alcança a efetividade, você não faz uma penhora perfeita, a efetividade está comprometida por anos, anos. Então vem comigo, tá? Então, olha só, nesse detalhe, então, imóvel de 308 mil, de segunda praça, 185 mil, 40% de desconto. Você fala, beleza, imóvel bacana, localização legal. Eu fui até o imóvel, que eu fui despachar lá em Ubatuba, semana passada. O que eu percebi? Não mora ninguém no imóvel, o prédio todo, aliás, não tem morador, e que ele é usado para locações, para temporada, para veraneio, tá? Bom, olha só, item 11 do edital, item 11 do edital de leilão. É aqui que é a pegada. Olha só. E aqui falo para vocês o seguinte, em muitos processos, muitos mesmo, sou eu leiloeiro público, que provoco essa decisão. Aí você fala assim, pô, mas. E eu já ouvi, eu já li advogados falando assim, o leiloeiro tá
tá querendo virar parte, ele tá advogando, ele não sei o quê. Mas olha só o que eu provoco no processo. Ninguém arremataria esse imóvel com o risco de assumir 1 milhão de débito de IPTU. Porque o que que acontece? Nós temos uma interpretação jurisprudencial que é distorcida frente ao Código de Processo Civil. Por quê? Se vocês pegarem os julgados do STJ, se vocês pegarem os julgados do STJ, vocês vão ver lá. Se está no edital do leilão o débito condominial, o arrematante responde. Se está no edital o débito condominial, ou se teve conhecimento o arrematante do débito condominial, ele responde pelo passado. Mas essa é uma interpretação à luz do CPC de 73. 73. Por quê? O CPC de 2015, 10 anos de vigência esse ano, ainda é mal aplicado. Trouxe uma novidade, artigo 908, parágrafo 1º, artigo 908, parágrafo 1º, artigo 908, parágrafo 1º. Uma novidade. E que novidade é essa? É a novidade que fala o seguinte: débitos do imóvel, inclusive os próprios terrenos, se subrogam no produto da arrematação. Então, o condomínio, débito condominial, que é obrigação própria terreno, também está subrogado. Só que essa interpretação jurisprudencial, tá. Então, existe uma dúvida. Existe dúvida. Tanto que, às vezes, tem juízes que não me deixam colocar o 908, parágrafo 1º do edital, e aí surge a dúvida. E aí? E aí? E aí? Ó, teve um caso interessante. Tá no site. Tá no site já. Apresentei fui nomeado e aí eu vi débitos de IPTU, 1 milhão. Débitos de condomínio, 2 milhões. É isso mesmo. Imóvel vale, se eu não me engano, vale 1,5 milhão. Aí você vai falar, caraca, não fecha a conta. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Apresentei para o juiz o quê? Excelência, ó, para efetividade, coloca claramente aqui o 908, parágrafo 1º, para o arrematante ficar tranquilo. A juíza, diante das peculiaridades do caso, faço constar do edital expressamente o 908, parágrafo 1º. O arrematante fica, né, não responde por débitos anteriores à arrematação de condomínio e tal. O condomínio agravou e o tribunal reformou. Faz parte. Agora, neste caso, avaliação, ó, lance inicial, 308 mil, primeiro leilão. Lance inicial na segunda praça, 185 mil. 1 milhão de débito de condomínio e 148 de débito de IPTU. Aí vem o item 11, que eu ajudei a produzir. Conforme decisão de folhas 499, restou determinado que fica desde já ciente o exequente condomínio de que os débitos tributários têm preferência legal sobre os débitos de natureza condominial, no tocante ao produto de eventual arrematação. Por essa razão, no mesmo prazo de 15 dias, deverá o exequente ratificar se pretende prosseguir com o leilão do imóvel. 4. Por fim, desde já, em caso de continuidade do leilão, que aconteceu, diante dos elevados débitos das obrigações que recaem sobre o imóvel, determino que se faça constar expressamente do edital de leilão que os arrematantes arcarão com eventuais débitos pendentes que recaem sobre o bem, exceto, e o exceto em letra maiúscula, os decorrentes dos débitos fiscais e tributários. Artigo 908, parágrafo 1º do CPC, artigo 130, parágrafo único do CTN, tema 1134 do STJ, bem como os débitos condominiais pela natureza própria terrem, artigo 908, parágrafo 1º do CPC, os quais ficam subrogados no preço da arrematação, observada a ordem de preferência. Olha só, esse item 11 é o item que fala para o arrematante. Aqui, viu, Clara? Clara, esse item 11, que é o que eu provoco, eu fui nomeado, eu olhei e falei assim, meu, se eu fizer o leilão, ninguém vai arrematar, porque a pergunta que você vai me fazer é, meu cliente vai responder por débito de condomínio anterior à arrematação? Eu vou falar assim, então vai depender de interpretação do juiz, da juíza depois.
Aí você vai falar assim, então, depois do quê? Depois da arrematação? Não, 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 não. Aí eu, leiloeiro público, falo assim, excelência, para a efetividade do leilão, coloca aí essa proteção que está na lei, não é uma invenção. Eu não tô, olha só, não é uma invenção, é o texto legal. Faça constar o texto legal, simples assim. O que que a juíza fez? Deferiu. Fez constar expressamente. Então, este leilão passou de um leilão que não vale a pena para um leilão que vale a pena. Aí você vai me falar, pô, então o condomínio se lascou? É, o condomínio se lascou com uma ação de 2005. Uma ação 2005! Ó, a Cíntia tá chocada novamente, né? Então, o que acontece? Não vai receber quase nada de 148 mil, vai para o IPTU. Isso que eu nem estou atualizando valores, tá? Vai para o IPTU, vai para a prefeitura. O que sobrar vai para o condomínio. Ó, nem sei se tem outras penhoras aqui, outro concurso de credor, porque se tiver trabalhista, talvez nem o IPTU receba. Aliás, pessoal, vou falar uma coisa rapidinha aqui. A Lei 15.472, a Lei 15.472, que alterou o Estatuto da Advocacia, a Lei 15.472, que alterou o Estatuto da Advocacia, também está influenciando o concurso de credores absurdamente, absurdamente. Ó, é capaz do advogado só receber, nem a prefeitura receber e nem o condomínio receber. Mas para o condomínio, ele precisa de alguém que entre pagante. Ele precisa de um pagante. Ele precisa, tudo bem, estancar a hemorragia, porque isso é uma hemorragia. O paciente, o imóvel está na UTI. Está na UTI. Então, é melhor entrar alguém pagante e continuar correndo atrás do executado, de outros bens do executado, se ele tiver, para receber o condomínio. Então, essa é a perspectiva de análise. Ó, eu estou trazendo um caso aqui só para vocês verem o quanto é importante não ficar só no anúncio. Ao ler o edital, interpretar o edital. É importante isso. Agora, quem advoga, então, por exemplo, a Cíntia advoga muito na área de leilões, né, Cíntia? Né? Aliás, tá lá no alto comando da Comissão de Leilões Judiciais e Extrajudiciais. Clara, já te convoco você, Clara, e todos que estão aqui, entrem para a Comissão de Leilões Judiciais e Extrajudiciais da seccional da OAB. Pega o estado inteiro, o estado de São Paulo inteiro. Nós temos, ó, saiu o edital de artigos para a gente vai ter um livro para chamar de nosso, né? Então vem para a comissão também, tá? Então é muito importante, né? E aí olha só, aí você quer o imóvel para quê? Qual destino? Renda passiva? Fala com Mandina. Mandina é advogado especializado em é professor da área de locação. Tudo de mais recente, aliás, o Mandina tem artigo, coloca Mandina Migalhas. Tem um artigo do Migalhas recente, semana passada, né, Mandina? Incrível sobre a questão dessa discussão sobre locação para curta temporada, isso, aquilo, que eles não veem a necessidade, não analisa-se, né? O Mandina traz uma análise disruptiva sobre é para fins residenciais, não é, tal, vale muito a pena, tá? Super indico. Aliás, indico, ó, comecem a se seguir aqui, tá? Vamos fazer um ecossistema aqui. Então, perceba, e agora, mas por que que demorou de 2005 para 2026? Digo para você, teve falha do advogado, da advogada. Falha no sentido de efetividade de buscar, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, a avaliação desse imóvel foi feita em 2018. 2018! E eu tô fazendo leilão em 2026. Tá,
O que que aconteceu para, isso acontecer? Isso é co não dá para falar que é só o judiciário, porque não é só o judiciário. Por isso que, assim, dia 18 de agosto, semana que vem, terça-feira da semana que vem, você e eu e você temos um encontro marcado para falar sobre a penhora do imóvel perfeita. Faça já a sua inscrição. Faça já a sua inscrição. Ó, vai ser uma aula disruptiva. Vai ser uma aula que você vai falar assim: "Caramba, meu". E ó, no curso que eu vou lançar, vai ter checklist, vai ter modelo de petição, vai ter tudo. Ó, ontem mesmo, ontem, não, antes de ontem, uma mentorada minha entrou em contato comigo e falou assim: pô, eu mentoro, ó, eu tenho mentoria na área de leilões, mas acaba abrangendo o processo civil inteiro, tal. E aí, olha só, ela falou assim: ah, fizemos um acordo, agora eu quero que faça leilão e não sei o que, tal, mas você pode me ajudar aqui que eu tô perdida, tal? Eu quero te indicar. Eu falei: calma, vamos lá, calma aí. Onde que tá o pé do processo? E aí, foi feito o acordo antes da avaliação do imóvel. Falei assim: olha, então é aqui. E aí eu dei para ela uma estratégia para otimizar esse momento. Então ela já vai peticionar com a avaliação, com uma opinião de valor, até que eu vou ajudá-la, eu vou produzir, uma opinião de valor para ver se já e aí tem saída pelo. O Código de Processo Civil é lindo. Quando você conhece o Código de Processo Civil, você tem condições de ter saídas jurídicas interessantíssimas, tá? E aí, com isso, ela vai otimizar, ó, no que eu vou mentorar ela, com certeza, uns 3 meses aí, para mais, ela economiza. Dá para economizar. Então, por quê? Porque você tem que ver o processo como um todo. Não seja mero cumpridor de prazo. Ser um mero cumpridor de prazo é a pior coisa que pode te acontecer como advogado. Porque não é apenas e tão somente o judiciário que atravanca. Eu sei que tem, claro, tem locais que o processo anda mais, tem processo que anda mais demorado. A UPJ alterou muito as relações que antes era o cartório direcionado, né, daquele juízo, tal. Agora a UPJ reúne. Você tem algumas dinâmicas, a alteração do ESAGE para o EPROC, você tem várias alterações. Concordo com você. Mas o que que você precisa pensar? Você precisa pensar em ser um facilitador, uma facilitadora. Você é advogada, você é advogado, precisa entender que o teu papel não é de cumprir prazo. O teu papel é de pensar na efetividade do que você está peticionando. Quando você peticiona, você tem que pensar o seguinte: bom, quais os reflexos práticos da minha petição para qualquer coisa? Pode ser um embargo de declaração, um agravo de instrumento, uma contestação, uma apelação, um requerimento de penhora, que pode ser simples, pode parecer simples, né? Ó, semana passada eu proferi uma oficina lá no Congresso de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. Meu, foi um congresso incrível também. E nessa oficina eu falei sobre a análise, a visão da matrícula do imóvel pelo leiloeiro e pelo advogado, pela advogada. E trouxe vários insights, várias pílulas, até depois de falar, pô, meu, você trouxe várias pílulas aí que ajudam a interpretar, mas que você mexe com o direito das famílias, você mexe com o direito das sucessões, você mexe com direitos reais, sobre coisas alheias, você mexe com direito contratual, você mexe com direito trabalhista, você mexe com direito tributário, você mexe com vários direitos que vão se interligar, e na faculdade não se ensina isso. Não se ensina isso, porque eu já dei aula por muitos anos de faculdade, não dá tempo. E na graduação não dá tempo. Na pós-graduação também não tem essa vertente, não tem. Só para vocês terem uma ideia, o curso vai ter 6 aulas, porque essa primeira aula aí, do dia 18, já vai ser a primeira aula do curso. São 18 horas falando só sobre penhora. 18 horas. 18 horas falando só sobre penhora.
E assim, penhora e os seus reflexos, penhora a avaliação, penhora leilão, mas tudo parte do quê? Da penhora do imóvel perfeita. Então eu te espero dia 18 de agosto. Deixa eu pegar meu malete que caiu de novo. Caramba, hoje eu tô mal, tô mal. É isso aí, pessoal. Obrigado por estarem por aqui. Eu vou fechar a live aqui, a gravação. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais.